Série especial dos 110 anos do Lajadense. Hoje a gente está aqui com Nilson Giovanella, um presidente histórico do clube. O empresário Nilson Giovanella foi o presidente responsável por reabrir as portas do clube, após um ano sem atividades. Nilson é um gestor experiente e sabia que esse seria um dos maiores desafios da sua vida. A meta era ousada, recolocar o time na primeira divisão em até 3 anos. A diretoria era composta por nomes importantes e históricos do clube, entre eles Everton Giovanella. De origem italiana e seguidor de tradições importantes, Nilson reativou o foguetório quando o time subia o túnel do velho Florestal. Foi em sua gestão que o torcedor alviazul voltou a sonhar com grandes conquistas. Após um processo de reestruturação rápido e o retorno à elite, Nilson apostou na construção de um novo estádio, que leva o seu nome. O Estádio Alviazul, ou Nilson Giovanella, é um dos mais importantes do interior do estado. Afastado da gestão do clube e curtindo a vida, Nilson não pensa em assumir o Lajadense e atualmente exerce o papel de ilustre torcedor. Nilson Giovanella, tudo bem? Como é que está o amigo? Bom dia, Moisés. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Curtindo a vida, afastado um pouquinho do futebol, afastado um pouquinho das atividades. Como é que está esse novo momento, Nilson? Na verdade, é um momento ruim para todo mundo, né? Porque, infelizmente, nós estamos nessa pandemia aí, que já faz um ano que nós estamos aí passando por essa catástrofe, digamos assim, né? E estamos se cuidando, estamos se cuidando, estamos tranquilos, estamos fazendo só as coisas que a gente gosta mesmo agora. Nilson, é importante a gente falar um pouquinho da tua história, porque tu assumiu um clube de tanta tradição como o Lajadense, montou um elenco muito rápido, conseguiu reunir pessoas importantes da comunidade, empresários, colaboradores, abnegados. O clube passou por um processo de estruturação, de estruturação e reestruturação meteórico, ele estava com as portas fechadas. E tu, em pouco tempo, de 2009 para 2010, conseguiu fazer um time competitivo. Fala um pouquinho da tua decisão de assumir o clube e da maneira como vocês lidaram com tantas dificuldades lá em 2009. Bom, a decisão de reabrir o clube foi uma decisão mais que passou pelo Everton, né? Porque ele acabou de se aposentar no futebol profissional, que ele veio da Europa, e o pai dele, como tinha sido diversas vezes presidente do Lajadense, eu achei que seria bacana ele também, sendo filho de lajeado e filho de um ex-presidente, e também voltar a fazer parte da diretoria. E aí se juntamos, conversamos e um dia se reunimos lá no quiosque da minha casa, em algumas pessoas, e decidimos então reabrir o Lajadense. E aí começamos a levar a coisa mais para sério, mais para o papel, e no fim acabamos decidindo reabrir mesmo. Foi o que aconteceu no final de 2008. Bom, dentro desse processo tu tinha um cara que tinha um modelo europeu, que era o Everton. Tu foi uma das figuras importantes na hora de contratar o Luiz Freire. Tu manteve o Luiz Freire e eu sei que a direção apostou muito nesse treinador que conhecia mais o mercado interno, mas tu chegou num time que estava com problema de iluminação do estádio, que estava com problema de chuveiro no vestiário, que não tinha mais gramado no velho Florestal, que tinha problema na arquibancada, tinha problema de portão e tinha um problema financeiro gigante. Qual foi o teu maior desafio quando tu te deparou com tudo isso, Nilson? Bom, a primeira coisa que eu vi foi nos vestiários que não tinha uma cama para o atleta deitar, né? E aí não tinha um colchão, não tinha nada. E aí a coisa começou a partir para o lado do coração do torcedor do Lajadense. A gente saiu, pedir para as empresas, pedir material, pedir colchão, pedir chuveiro. Então a gente partiu para esse lado aí e felizmente as pessoas aderiram à nossa ideia, à nossa vontade. E aí então em bem pouco tempo a gente conseguiu a dar um lugar pelo menos para a pessoa digno, para a pessoa pelo menos poder deitar e descansar um pouco. E com relação ao Luiz Freire, o Luiz Freire foi uma pessoa
que eu sempre digo, né? Ele é uma pessoa que não gostava muito de sair, digamos, na beira de campo gritando com o jogador. Mas ele é um cara que tinha uma didática muito boa, ele tinha conhecimento de futebol, ele no vestiário, ele tinha um vestiário muito forte, ele lá no vestiário, quem não acompanhava ele, não dizia que era o Freire calmo que estava lá fora. E como jogador de futebol, todos são tudo mais ou menos a mesma coisa, um dia eles pensaram em derrubar o Freire. E eu entrei no vestiário, que eu não tinha o hábito de entrar no vestiário, eu disse para eles que o Freire só vai sair daqui junto comigo. Então, se vocês estão pensando em levar o Freire daqui, vocês vão sair todos antes do que o Freire daqui. Então, ou vamos jogar bola, ou eu vou fazer de conta, vocês fazem de conta que jogam e eu vou fazer de conta que vou pagar vocês. Então, foi essa a única conversa que eu tive assim de vestiário com o jogador, e foi aonde as pessoas começaram a realmente vestir a camisa dos atletas, começaram realmente a vestir a camisa dos atletas, e inclusive nos ajudar a reconstruir o gramado, que era botar grama, puxar carrinho de mão, botar a terra em cima nos lugares que faltavam. Então, essa foi uma coisa que ficou muito marcada para mim. Foi bem interessante, né? E o Everton falou sobre isso ontem, que os jogadores, em determinado momento, depois da tua intervenção, começaram a ajudar a recolocar a grama e a gramar o campo do Velho Florestal. E uma das coisas mais legais era quando o Lajadense entrava em campo, porque tu manteve uma tradição. O Lajadense entrava em campo, dava aquele foguetório incrível, parecia que ia tremer, todo mundo... Os caras em Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, comentavam, tem jogo do Lajadense. O Lajadense entrou em campo, aquele foguetório. Aquilo ali arrepia. Eu tenho uma lembrança assim muito bonita de estar narrando o jogo e ver aquele foguetório, assim, aquela série de foguetes subindo, Nilson. Com certeza. E as pessoas também vinham ajudar. A minha esposa era uma que ia na cozinha frita pastel. Então, ela estava ali na frente ajudando, fritando pastel. Eu estava lá na portaria ajudando a vender ingresso para acelerar, para não aglomerar aquelas filas. Então, eu estava adiantando a venda dos ingressos, desculpe, para não atrasar para o torcedor ficar parado muito tempo na fila. Então, isso tudo a gente fazia, mas fazia com carinho, fazia porque gostava daquilo ali. E a gente achava que estava no caminho certo, como realmente naquele momento a gente estava. Eu posso dar um depoimento aqui em relação ao Nilson da semana, não o Nilson dirigente do fim de semana. Eu nunca cheguei no meio da semana no estádio Alviazul e vi o Nilson, por exemplo, de camisa ou camiseta limpa. Ele estava sempre fazendo alguma coisa. É o gringo realmente que participava das ações. É desde puxar o carrinho de mão até conferir o corte de grama, até falar, aqui nós temos que tapar um buraco. Então tu foi aquele presidente participativo. Bati o escanteio, mas estava na área para fazer o gol de cabeça, né, Nilson? Acho que isso eu posso falar de carteirinha, de quem acompanhou o time. Eu gostava daquilo que eu fazia, né? Então, eu acho que quando tu faz tudo aquilo que tu gosta, então as coisas acabam acontecendo. E eu, até hoje, eu continuo com 65 anos de idade, se eu estou dentro de uma atividade, eu estou fazendo também, eu não sei ficar olhando, só olhando, eu quero fazer, eu quero participar, eu quero entender daquilo que eu estou fazendo, então eu sou assim mesmo. Nilson, eu quero entrar um pouquinho na questão técnica, na questão do time e na questão do torcedor, da satisfação, do coração, da emoção. O teu time subiu para a primeira divisão e era um time montado com uma característica diferente, era um time jovem com algumas peças mais experientes e a reta final do Lajadense naquele quadrangular final, ganhando em Farroupilha, empatando com o São Paulo, ganhando do São Paulo, ganhando do Cruzeiro, foi uma arrancada simplesmente espetacular para a primeira divisão. Mas também sob a tua batuta e a tua gestão, o Lajadense empatou com o Grêmio, o Lajadense ganhou do Grêmio, o Lajadense empatou com o Inter, o Lajadense fez grandes jogos também na primeira divisão. Qual é o jogo, Nilson Giovanella, enquanto presidente, que mais te marcou? Ou teve algum jogo que eu não citei aqui, que talvez aquele tenha sido mais importante? Foram 2 jogos muito importantes, foi aquele que nós ganhamos lá do Brasil, do Farroupilha, e depois ganhamos em casa do Cruzeirinho, né? Então, esses para mim foram os 2 jogos mais importantes, né? Porque aquele ganhando do Brasil de Farroupilha, a gente viu que tinha condições de chegar, né? Então, aí depois foi o que aconteceu, depois jogando contra o Cruzeirinho, que acabou que nós acabamos ganhando aqui também e subimos para a primeira divisão.
Eu não estou recordado qual era a tua posição. Aquele jogo eu narrei na posição do campo, na pista. E eu acho que eram uns 3, 4 graus de temperatura, uma noite muito fria. Estava terrível nas Castanheiras. Mas aquela noite foi uma noite em que o torcedor do Lajadense saiu de Lajeado para o jogo. Nós tínhamos lá mais de 100 torcedores. Foi muito... Aquele jogo tem um emblema muito gigante, né, Nilson? Foi. Realmente aquele jogo e eles se escaparam barato ainda, né? Porque nós era para ter feito mais ainda, né? Então, o time aquele dia, ele encaixou de uma tal maneira que quando é para a coisa dar certa, estava escrito que ia dar certo, porque o time nunca tinha jogado do jeito que jogou. Então, foi o que aconteceu. Eu estava ali junto com o torcedor, que nem eu sempre acompanhava eles ali, tomando uma coisa quente também, que ninguém é de ferro, né? E vibrando sempre, cada momento vibrando. Então foi um negócio que marcou muito, tá até hoje na memória disso, né? Eu sempre olhava e eu procurava o Nilson, porque o Nilson gostava de ficar no meio da galera, principalmente no estádio que leva o nome dele, o estádio Alve Azul. E eu sempre falava para o Jaci, quando o Nilson chegar com o chapéu dele, a gente está mais perto da vitória. Ele tinha um chapéu que era meio que um chapéu da... Tu tem esse chapéu ainda, Nilson? Chapéu da sorte? Aquele chapéu, na verdade, eles diziam para mim que era o chapéu de catar ovo de galinha, né? Então, eles me gozavam. Mas não eram teus amigos, né, que falavam isso. Não, eram os meus amigos. Para me gozar, dizia o chapéuzinho de catar ovo de galinha, né? Mas realmente, gostava de usar aquele chapéu. Eu não tenho mais ele, porque hoje eu uso mais boné, né? Tem pouco cabelo, então a gente acabou trocando de cobertura. Mas realmente, aquele chapéuzinho, e eu também gostava também, estar no meio da torcida. Nossa, eu era um torcedor fanático, né, do Lajadense, né, não só dirigente. Às vezes a gente acaba se excedendo, né, por causa do fanatismo de torcedor, esquecer às vezes que é meio dirigente também, né, então, mas passou essa fase aí. Ontem eu estava falando com o Everton e é complicado às vezes tu perguntar para o jogador, para ele falar dele mesmo. O Everton foi considerado pela torcida e por até parte de pessoas importantes, cronistas, etc., como o jogador mais importante. Ele tem esse emblema, o mais importante jogador histórico do Lajadense. Mas tu acompanha o Lajadense há muito tempo e tu vai ter o teu gosto pessoal. Na tua avaliação, qual é o craque do Lajadense, o maior jogador de todos os tempos? São histórias diferentes, né? O Everton, ele saiu daqui, foi para Porto Alegre foi para Portugal, aí já foi lá para a Europa, rodeou a Europa por lá, né? Então ele, por si, só pela história dele, dos lugares que ele passou, ele é o jogador mais importante, né, do Lajadense. Mas aí também teve na época das antigas, também tinha o Paulinho Roenig também, que foi um grande jogador, tem o Volmir Massaroca também, tinha o Milinha também, que é um jogador daqui também, o próprio Enio Coimbra, né? Mas pessoas também que foram o Luiz Carlos, o Baixo, né? Então foram pessoas que foram muito importantes para o Lajadense. E em épocas diferentes, né? E o Everton, com certeza, foi o único daqui que fez história na Europa toda, né? Jogando futebol. Já deu para ver que tu tem o time de 2010 como o mais importante para ti enquanto presidente. Qual era o jogador que era parecido contigo? Que tu olhava assim, tu é um gringo raçudo, né? Tu é um gringo turrão, não tem ruim contigo. Tu é aquele cara que quando coloca na moringa aqui, não, eu vou construir um estádio em 2 anos, eu vou construir o estádio em 2 anos. Não, esse gringo aqui, ele é bucha. Qual é o jogador que era parecido contigo? Tu olhava lá em 2010, tá ali o Nilson, ele é um pouquinho parecido com... Eu me identifico com esse cara. Eu tinha 2 jogadores, né, que não era na mesma função, mas eu era muito guerreiro, que nem o Beato, né? O Beato era um zagueiro muito guerreiro. E o Serginho, né, também, né? O Serginho também, apesar de ser um jogador já que estava... acho que era um dos mais velhos do grupo na época. Ele era um jogador que ele botava a camisa mesmo e se tivesse que usar 2 vezes a mesma camisa, ele usava, porque ele era brigão, né, pelo time, né? E ele era um cara que tinha muita liderança também. O Beato na função dele de brigão, de xingar, e o Serginho na maneira mais calma, né, de acomodar e fazer as coisas andar, né? Então foram 2 jogadores muito importantes para nós, hein?
Tu fez alguma amizade no futebol, uma amizade bonita, uma figura que tu não conhecia, daqui a pouco um ser humano que tu te identificou e depois cultivou essa amizade após assumir o Lajadense? Eu tenho me dado muito bem com o Fernando hoje, né? O Fernando Miguel, né? A gente continua se conversando e tal. Uma vez até quando ele estava no Vitória ainda, ele veio lá no hotel que eu estava me visitar, ele até foi muito gentil, né? Porque ele disse lá para o pessoal que estava ali na frente do hotel, né? Eu devo tudo que eu sou na minha vida para esse cara aí, né? Porque Ele estava largando, né, Nilson? na verdade ele veio buscar uma oportunidade sem salário. Ele veio e disse, aqui, eu estou aqui disposto a trabalhar, não quero salário, a hora que vocês acharem que eu posso jogar, aí vocês começam a me pagar. Então, ele não foi eu que devo para ele, né? Foi ele que fez por ele mesmo, né? Depois dali, foi 2 anos melhor goleiro do Gauchão, depois foi para o Juventude e dali foi para frente, né? Então, ele foi um cara bastante importante. Mas eu faço amizade fácil com todo mundo, então eu me dou bem com todos eles, gosto de todos os jogadores. Nilson, como é que foi no dia da inauguração do estádio? Aquele dia histórico, uma pena o resultado, né? E eu me lembro que foi uma lástima a gente ter perdido aquele jogo. O Caxias também tinha um grande time, mas estava meio de aniversário. Quando atacou, fez gol na gente naquele 2-0. Como é que foi quando tu foi lá para o centro do gramado, a imprensa regional, a imprensa estadual e a imprensa nacional falando daquele novo estádio, um dos mais modernos até hoje do interior do Rio Grande do Sul e até do interior do sul do Brasil? Como é que foi olhar para um estádio que tu colocou o teu coração, tu colocou algumas das tuas ideias, tu colocou uma parte da estrutura da tua empresa para trabalhar em prol do Lajadense? Como é que foi a satisfação de ver a inauguração daquele estádio, do estádio Nilson Giovanella, que hoje tem o apelido de Alve Azul? Bom, eu na verdade, a primeira coisa que eu fui fazer foi agradecer minha família, né, por ter me apoiado em todos os momentos e pedir desculpa para os meus irmãos por ter gastado parte do dinheiro deles ali também na obra que a gente tinha feito, né? Mas eles te perdoaram. Perdoaram. Até porque não me cobraram até hoje, né? Então essa dívida continua pendente ainda aí. Tomara que eles nunca me cobrem, né? Porque eu fiz aquilo ali tudo e não cobrei e de vez em quando ainda dizem que eu estou devendo para o clube. Ficou essa mágoa, Nilson? Essa mágoa é muito grande. Depois de fazer tanta coisa boa pelo Lajadense, algumas pessoas ainda desconfiarem da tua gestão como presidente do Lajadense? Olha, eu vou te dizer que mágoa é pouco, né? Porque quando tu faz alguma coisa para o bem, tu só enxerga o bem e aquelas pessoas, normalmente aquelas que não fazem, é que sempre acham algum defeito naquilo que tu está fazendo. E vão lá e falam o que não sabe que estão falando. Então, essas coisas é que magoam e desestimulam, não só eu, as outras pessoas que falam, porque todo mundo gosta de fazer o bem, e pelo menos receber assim, um olhar de dizer assim, pô, aquele cara ali fez isso e não pensou nele mesmo, ele pensou em ajudar. E, infelizmente, aqueles que vão continuar a vida inteira, os fofoqueiros, faladores, os incompetentes, sempre tem que achar algum defeito no trabalho de alguém que faz uma coisa bem feita. Tem como apagar essa mágoa em algum momento, Nilson? Tem como, por exemplo, apagar um pouquinho, ou quem esteja falando mais ou desconfiando de alguma maneira de alguma coisa que não aconteceu, tu voltar atrás e assumir o Lajadense de novo? Porque eu sei que os convites, até eu já te liguei. Gringo, assume lá, faz alguma coisa, o time precisa de ti. Até de metido, de intrometido, que pediram para mim te ligar. Tem como tu voltar um dia para o Lajadense fazer um trabalho tão importante como tu já fez? Ué, mas eu vou te dizer com digamos assim, maior certeza do mundo. Não tem mais. Parte de futebol que eu tinha para fazer, eu já fiz. Acho que já tirei tempo bastante da convivência da minha família para fazer esse tipo de trabalho, para fazer esse tipo de atividade. E
agora, então, felizmente, os meus filhos estão voltando a fazer aquilo que eu fazia, que tenho muito orgulho de falar isso também, porque eles acabaram se juntando em 2, 3 amigos deles e foram, por conta própria, foram arrecadar a cesta básica, que arrecadaram 247 cesta básica e foram pessoalmente, casa por casa, entregar essas cestas, e eles também tiveram a oportunidade de ver a dificuldade que as pessoas têm de sobreviver, não é nem de viver, é de sobreviver, e estão ali, estão tentando, e tem pessoas que não têm o que fazer, ficam falando da vida dos outros. Então, se essas pessoas fossem experimentar fazer esse tipo de coisa, de ver como é bom fazer o bem para o outro, eles não estariam falando o que eles não sabem o que estão falando. A gente sente que tu tá bem, Nilson. Fazendo isso, fazendo essas ações, trabalhando como voluntário, e daí, sem aparecer muito, a gente nota no teu semblante que tu tá bem. Eu sei que tu passou por um momento bem complicado agora, nesse último mês. Teve a perda do Jair, né, teu irmão, que é algo assim sempre muito impactante, muito difícil da pessoa se recuperar rapidamente. Mas eu quero lembrar talvez um outro momento da tua gestão como presidente. Qual foi o momento que tu te sentiu, o Nilson Giovanella, mais feliz lá gerindo o clube? Sem dúvida nenhuma, quando eu subi para a primeira divisão. Foi o momento mais marcante. Eu me lembro que nós subimos em cima do caminhão de bombeiro, andando de volta na cidade, gritando e nem acreditando naquilo que estava acontecendo, né? Então foi muito, muito, muito emocionante aquele dia, né? Ainda bem que o coração era forte, né? Olha só, pessoal, foi um desafio muito grande conversar com o Nilson, porque quando o Nilson tinha trocado o telefone dele, quando eu peguei o telefone novo dele com o Everton disse: o gringo não vai falar, ele não vai falar contigo. Então, para mim, foi um desafio profissional, pessoal, mas eu tinha algum tipo de sinergia, não de intimidade, mas algum tipo de vínculo importante com o Nilson, e eu sabia que eu tinha uma chance de conversar com ele, e deu esse baita bate-papo. A gente conseguiu fazer uma baita conversa, falando das vitórias, principalmente das alegrias, daquilo que mais marcou o Nilson Giovanella, de alguns percalços, isso faz parte do processo, mas saber que tu está aqui, que tu tem história, que tu está firme e que a gente vai seguir. Muito obrigado, Nilson. Muito obrigado por conversar com a gente. Tu faz parte da história e tu é uma parte da história muito emblemática, muito importante. Tu é o cara que reabriu o Lajadense e recolocou o Lajadense no alto escalão. Mas eu vou te dizer que realmente eu tinha decidido em não falar mais do Lajadense, mas eu devo um respeito também a vocês, profissional, principalmente a ti, né, que sempre me tratou com muito carinho, com muito respeito. Então, seria injusto contigo e com os ouvintes, e com os torcedores, eu não dar minha opinião, mas pode ter certeza que foi mais em função do teu pedido do que pela minha própria vontade. Muito obrigado. Nilson Giovanella conversando aqui com a gente nos 110 anos do Lajadense.